A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, ao vivo agora para todas as redes sociais, para mais de 20 países. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que nós utilizamos somente para as ministrações de santidade, as atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade e direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E eu, fora dessa igreja aqui virtual, eu continuo sendo a igreja do Senhor Jesus, para mais honra e glória dele, pois ele nos chamou para sermos a sua igreja, independente de onde nós estivermos. Por isso, igrejas virtuais, que são 12 ao todo. Igrejas virtuais, porque somos todos nós, os seres humanos, as igrejas do Senhor Jesus, unidas em espírito e através da internet também, para mais de 20 países, em todas as redes sociais, que estamos ao vivo neste momento. E atenção também para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live eu sorteio os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sorteio os ímpares e os pares, e logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para você receber uma palavra do Senhor Deus, para você meditar, interagir, ler o capítulo todo, seja onde você estiver, para aumentar a sua fé, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus, e para você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver.
Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para você estar recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, além de estar recebendo também orações, além das realizadas durante a live, de segunda a sexta, vai continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social que estiverem nos acompanhando, e deixando nos comentários o seu nome e que você é membro da igreja virtual @Igrejas Benditas. E diga o seu número de rebanho, no caso da Igreja Benditas, de 1 a 12, tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada fala de congregar a liderança. A liderança é necessário estar unida em um só espírito, independente de denominação. Então é sempre muito importante a gente examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ali é para a liderança estar congregando junto com o rebanho, diversas denominações, todos juntos em um só espírito. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, mesmo sendo membro dessas igrejas virtuais, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 questões que são denúncias que nós estamos já há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, que o prêmio somado já ultrapassou os 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio delas ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. Pois lembrando sempre a todos vocês que que eles estão praticando a verdade, no caso, porque como está escrito, não é opinião minha, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o que eu senti à vontade no desejo do meu coração. É o que está escrito. A liderança religiosa, os líderes no ministério, nos evangelhos do Senhor Jesus o Cristo, ele tem que estar perfeito, com obras perfeitas. E o povo, as ovelhas, os rebanhos do Senhor Jesus têm o dever e a obrigação de examinarem as suas obras e os seus frutos. E nós estamos dando aí as nossas obras, os nossos frutos, o nosso caráter, para que vocês façam prova de nós e do conhecimento que estamos apresentando a todos vocês. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E aí eu te pergunto, o que é uma seita? Você sabe o que é isso? Porque a gente está oferecendo milhões de reais em dinheiro em que a gente está afirmando que a gente não é, mas que a gente consegue provar que a maioria aí está sendo. E aí, se provar com base na Bíblia Sagrada que nós temos uma das 4 atividades, iniquidade, impiedade, de Cristo e seita, recebe o prêmio, e se provar que nós não temos, nós recebemos o prêmio. O ponto é, ninguém quer verdadeiramente se impor, se posicionar da forma como nós estamos sendo imitadores do Senhor Jesus. João capítulo 8, quem de vós me convence de algum pecado? Para que vocês estejam sempre examinando com muita atenção e cuidado. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Tudo para mais e dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta você abrir o nosso perfil e lá na @as_sem-ovelhas ou no @mileofertagim, onde você vai estar encontrando um vídeo fixado com 10 tipos de banco, 5 físicos ou 5 digitais, para você escolher e fazer a sua escolha para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nós não temos nenhuma religião e não seguimos nenhuma religião. Nós somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus o Cristo e cremos no Senhor Deus, como está escrito e como Ele mandou que seja feito. João capítulo 7, versículo 38 e Apocalipse capítulo 2, versículos 18 e 19. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando sempre a todos vocês que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em cada município do Brasil estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo mundo recebendo seu salário. Os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretaria de trabalho, emprego, tudo sempre para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então, independente da rede social que estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos estar dando início aqui à ministração da oração, para darmos início às ministrações da live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Isso é uma característica. E ele sabe o que é? Eu não sei o que é. Característica. Então você me diga o que é uma seita para você saber, para você poder ter esse artigo, esse senso que você criou, essa afirmação, obrigada. Essa afirmação de que isso é uma característica, porque nós sabemos qual é as características de uma seita. Por isso que nós estamos aí oferecendo 4 milhões de reais em dinheiro para a igreja, templo ou congregação, que nos dê a permissão para nós examinarmos, e se, com a permissão do líder, e se nós não encontrarmos nenhuma única das 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, a igreja, templo ou congregação recebe os 4 milhões de reais em dinheiro. E, da mesma forma, aceitamos as mesmas ofertas. E aí, querido, eu quero só falar um negócio para vocês que estou entrando realmente aí num barco. Olha só para eu poder começar essa obra, eu tenho mais de 20 anos, quase 30 anos de jejum todos os dias, mais de 15 horas por dia, sem faltar um santo dia. Eu tenho mais de orações de joelho todos os dias de madrugada, sem faltar um santo dia, mais de 2 horas e pouca de joelho todos os dias, mais quase 30 anos, sem faltar um dia por causa dessa obra. Subida ao monte, tempestade, tudo que você pode imaginar, sem faltar uma semana, no mínimo uma vez, sem faltar uma semana. Esse é o meu histórico. Examinar a Bíblia, você vai lá mais de 30 vezes examinando versículo por versículo. Agora eu quero saber aonde é que tem um de vocês aí que tem um histórico desse. Isso só pegando assim, vocês poderem pegando assim, leve que eu estou querendo pegar aqueles que é dono de faculdade, que sabe alguma coisa, que tem funcionário lá trabalhando, que vocês vão ver o que o Espírito Santo faz. Exatamente. Certo? Que até hoje vocês falam de seita, não sabem nem o que é seita. Exatamente. Certo? Mas uma coisa, eu posso falar uma coisa bem clara para você. Um fundamental da seita é a mentira. Então o culto tem que ser em espírito e em verdade. João 4, versículo 21 e 26. Então, em todo lugar que não souber fazer um culto em espírito e em verdade, é uma seita. Você sabe fazer, recebe o dinheiro.
Exatamente. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Alguém... Infelizmente eu não tenho tempo, mas só porque essa aqui, a passagem é importante. Falou, jejum não quer dizer que você é santo. Mas o Senhor Deus deixou bem claro. Sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Jejum não quer dizer que eu sou santo, não. Na verdade, só pode orar quem é santo, tá bom, abençoado? Orar e oração só pode fazer quem é santo. E eu vejo um montão de líder aí falar na cara de pau, cara dura, falar que eles não são santos, que santo é só Jesus. Então isso aí não aceita, tá bom? Exatamente. Que os únicos que podem orar de Gênesis e Apocalipse é só santo. Exatamente. Glórias ao nosso Senhor. O evangelho é dos santos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que a gente interage mais com os comentários, que infelizmente aqui eu não tenho tempo, tem que focar nas orações e ministrações, porque aqui é uma igreja, mas nós temos @MileOfertaDin, onde nós interagimos com os comentários, respondemos perguntas com porquê, pra quê e como, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos dar início às orações para darmos início às ministrações. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que estão acompanhando agora, e se estivessem prestando mais atenção, examinando as nossas palavras, entenderiam que nós estamos inaugurando templos físicos em todo o Brasil, em que os obreiros estarão recebendo seu salário, todo mundo tem a oportunidade de pregar, desde que seja as escrituras sagradas, e as pessoas têm acesso aos 4 alimentos, para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança, do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. E eu sou discípula e amigo do Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração da início ao sorteio dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Escolha agora o seu número de 1 a 12, pois eu estarei sorteando os 12 rebanhos dos benditos ao decorrer da live e, logo em seguida, um livro e um capítulo para a sua meditação. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando, @MileOfertaDin, eu interajo, respondo perguntas, abordo mais os assuntos polêmicos, para que vocês possam estar examinando sempre as nossas obras e os nossos frutos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Mais de um ano lá. Já estamos aí há mais de um ano na internet. Hoje eu estarei sorteando os pares, mas logo em seguida estarei informando um livro e um capítulo para os benditos de número ímpar. Rebanho Bendito Par, de número 2, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, são os primeiros a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de Romanos, que contém 16 capítulos. Livro de Romanos, que contém 16 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado. Se você voltar na live, na outra rede social, até o início, você vai ver alguma das bases das Escrituras Sagradas, do porquê nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico e a melhor fórmula de dar total legalidade ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador. Não tem esboço, não tem nenhuma manipulação, não. Glória ao nosso Senhor. O resultado é na hora. Exatamente. E o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, para o rebanho bendito par, de número 2. Romanos, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1. Romanos, capítulo 7, para a sua meditação. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais,
para mais de 20 países, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 9 é a próxima a estar sendo ministrada para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 14. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nessa ministração, no livro de Romanos, capítulo 6, a gente vê a importância, mais uma vez, de ser nova criatura, de verdadeiramente crer no Senhor Jesus, como está escrito, e ter uma mudança de atitude, uma mudança de verdadeiramente de obras, ter obras boas, ter frutos bons, e de verdadeiramente nos apresentarmos para com o nosso Senhor Deus com perfeição, em santidade, em santificação, para que possamos estar verdadeiramente confessando o Senhor de nossas vidas, através das nossas obras e através dos nossos frutos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho, escolha seu número de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos, dos benditos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estamos aqui de segunda a sexta com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Se prestassem atenção nas ministrações, estariam entendendo o que está acontecendo. Por isso que é muito importante examinarmos as obras, examinarmos os frutos, antes de falar qualquer coisa, para que possamos falar com convicção. Nós, antes de iniciarmos qualquer obra na internet, são mais de 20 anos de preparação, de estudos, examinando as Escrituras Sagradas, marcando versículo por versículo. São quase 30 anos do nosso sacerdote e apóstolo se santificando, se preparando para agora verdadeiramente podermos apresentar para todos vocês um trabalho eficiente e perfeito, de tal forma que estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, para que vocês façam prova de nós e da nossa palavra. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ou que essa obra seja inútil. Exatamente. A gente está aí oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o ministério de sorteios não é do Senhor Deus e que não é mais eficiente do que os templos físicos de hoje em dia. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 6, Oséias capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 5,
Oséias capítulo 5 para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu fazendo o sorteio, eu já peço ao Senhor, pois como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. No @milaofertadim você vai encontrar uma playlist com as nossas mais de 40 questões, que são denúncias, para que vocês possam estar examinando cada uma das bases que estamos apresentando. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. E que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através dessa tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a vocês que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá? Romanos 10, versículo 17. E o Senhor Jesus falou que é necessário você ter muita fé, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E é necessário que você faça o culto para Ele em espírito e em verdade. Se você não sabe fazer um culto em espírito e verdade, porque você tem pouca fé. Exatamente. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Oséias, capítulo 4. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. E você é necessário escolher um número, seja de 1 a 12, para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ou um número de 1 a 7, que será sorteado no final da live, pois dessa live você irá sair com no mínimo 3 capítulos, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para você orar, para você meditar, para você interagir com a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. E não sou sacerdote. Sacerdote é aquele que está aí por trás das câmeras. Nosso sacerdote é apóstolo. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus para todos que estão nos acompanhando agora. E vamos dar início à ministração no livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Oséias, capítulo 4, a gente vê a firmeza do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para com aqueles que são a liderança, mas que não estão seguindo conforme o Senhor determinou, conforme o Senhor verdadeiramente mandou que fosse feito.
E aqui a gente vê que o povo cometendo erros, o povo sendo destruído, o povo perecendo por falta de conhecimento, por não conhecer o Senhor, a palavra do Senhor, por não colocar em prática a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. E aqui a gente vê que tiveram dois culpados. O povo também é culpado e o líder também é o culpado, porque o líder não ensinou como estava escrito, como o Senhor havia determinado. E o povo, da mesma forma, não buscou examinar as obras, examinar os frutos, para saber se verdadeiramente aquilo que o líder estava apresentando era da vontade do Senhor, ou se era da vontade do seu coração. Por isso que hoje em dia está aí da forma como está. Diversas igrejas, cada uma falando uma coisa diferente da outra, e com isso parece que a palavra do Senhor tem duplo sentido, tem uma dupla tradução, que o povo hoje em dia não está em um só espírito. Eles congregam em corpo, em lugares físicos, em templos lotados, fazem festas, sermões, discursos, diversas coisas. Mas não tem santidade, não tem santificação, não tem profundidade na palavra do Senhor, não tem a presença do Senhor viva na vida deles. Então é isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado. Palavra do Senhor Jesus. Capítulo 2 e capítulo 3 Exatamente. que está acontecendo aí, a mesma coisa. Senão daqui a pouco um abençoado para vocês, isso é no Antigo Testamento. Ó. Exatamente. No Novo lá aconteceu também Apocalipse capítulo Exatamente. 2 e 3, tá bom? Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. De 7 igrejas, 5 foram castigadas porque tinham, no caso, uma única obra imperfeita. E hoje em dia o que a gente vê aí nas igrejas, elas fazendo questão de afirmar que são cheias de defeito, que são pecadoras, que são imperfeitas. E com isso o povo acaba sendo destruído junto, porque o povo era para estar examinando, era para estar repreendendo, o povo era para saber os seus direitos, os seus deveres e cobrá-los. Então é isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado, estarmos sendo a igreja do Senhor Jesus em um só espírito, independente de onde estivermos. Por isso aí as 12 igrejas virtuais, com santidade, com santificação, com muita palavra do Senhor Deus, com orações e ministrações para onde você estiver, para você trazer a presença do Senhor na sua vida, para que você seja a igreja do Senhor Jesus aonde você estiver. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Exatamente como a Sally comentou, é verdade como que é só um corpo, um só espírito, mas há diversas igrejas e diversas. Não é para ser só uma igreja, uma só palavra? Então, a igreja são muitas, mas o ponto é, tem que estar unido, porque igrejas somos nós, os seres humanos, e o espírito tem que ser um só. É isso que nós devemos tomar sempre muito cuidado. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só espírito. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 12, que no decorrer dessa live eu estou sorteando os rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, que para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o próximo rebanho, rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua presença, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E ele me perguntou como vai saber o que é o certo e o que é errado, examinando as Escrituras Sagradas. Leia lá, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir. Então devemos estar sempre guardando e praticando as palavras e mandamentos do Senhor Jesus, porque aí o Espírito Santo testifica em nós se está errado ou se está correto. E quando está correto, tem base na Bíblia Sagrada. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para meditação dos rebanhos benditos par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus. Se quiser continuar recebendo orações, depois dessa live também, toda madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta você estar seguindo ou se inscrevendo nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Cada uma de nossas 12 igrejas virtuais tem orações específicas para aqueles que são seguidores ou inscritos todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque é dela que você tem a salvação. Tá? E Romanos capítulo 6 diz bem claro aí, ó. Nenhum pecador que está praticando pecado vai entrar no céu. Nós temos que se apresentar sem pecado e sem defeito. Romanos capítulo 6, está aí, ó. Exatamente.
Vamos aqui à ministração. Nós estamos inaugurando igrejas físicas em todo o Brasil, com o templo físico, onde o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho e emprego, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como o Senhor mandou que seja feito. Oração de número 1. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que haja, através da tua grande misericórdia, haja a tua fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoado, infelizmente eu não tenho tempo de ficar interagindo nos comentários tirando dúvida, mas lá na @milhaofertadim, ou então você pode entrar em contato aí pelo privado, dependendo do assunto, entre em contato no privado que a nossa produção vai estar te respondendo, interagindo com você, ou então vá lá no @milhaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu respondo suas perguntas aqui no ao vivo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos dar... Desculpa, eu vou falar mais devagar, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 3 João, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever-vos, mas não quero escrever-te com tinta em pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos boca a boca. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de 3 João, a gente vê aqui mais uma vez a interferência de falsos líderes, de falsa santidade. E a gente vê aqui os apóstolos do Senhor Jesus continuando a serem perseguidos, mesmo apresentando a verdade, a verdadeiro evangelho, o verdadeiro testemunho do Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é sempre muito importante a gente estar examinando sempre as obras e os frutos. Pois aqui no versículo 12, verdadeiramente, ou aqui o apóstolo João deixa bem claro, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. As obras e os frutos sempre dizem todas as coisas. Por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro, examine as obras, examine os frutos, para que você verdadeiramente conheça a árvore. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, para que possamos estar todos juntos em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça de guia. O que está acontecendo aí, gente? Que está rolando nos comentários? Alguém me explica? Que dependendo se estiver rolando confusão, silencie, porque é para focar na ministração, na palavra do nosso Senhor Deus. As lives começam de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do próximo rebanho. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que se quiser continuar recebendo orações
todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Basta você seguir ou se inscrever nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o livro a ser ministrado é o livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembre-se sempre de fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que possamos estar todos juntos em um só espírito, para que possamos verdadeiramente ser a igreja do Senhor Jesus, aonde nós estivermos. E aqui o livro de 2 Crônicas, capítulo 3. 2 Crônicas, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito, par de número 12. Livro de 2 Crônicas, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de 2 Crônicas, capítulo... Já fiz. 2 Crônicas, capítulo 4, para o rebanho bendito ímpar, de número 11. 2 Crônicas, capítulo 4. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Bloquear esse pessoal aí, porque ele está aprontando, é isso? E já vi que está aprontando. Pelo comentário de cima, já vi que está aprontando. Gente, vamos focar na ministração, na palavra do Senhor Deus, em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Oração de número 2. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Eu tô tentando falar rápido, falar devagar, quer dizer, não é que eu consigo falar tão rápido assim, é que eu não consigo falar devagar, porque eu tô tentando falar devagar. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração da oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 16. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro, e quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, e estava pregada a asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, a gente vê mais uma vez toda a numerologia, as cores mais uma vez sendo apresentadas e a importância verdadeiramente de em tudo que nós fizermos conforme o Senhor determinou. Pois tudo isso aqui havia sido deixado passo a passo pelo nosso Senhor Deus, para que todo o povo fizesse conforme o Senhor determinou, para que verdadeiramente houvesse santidade.
pois não tem santidade se não for como o Senhor já determinou. Então devemos tomar sempre muito cuidado, examinar as nossas obras e os nossos frutos, e as obras e os frutos dos nossos líderes. Todos os livros aqui vindo batendo certinho na mesma tecla. Examinar as nossas obras, os nossos frutos, as obras e os frutos do nosso líder, e possamos verdadeiramente cumprir a vontade do Senhor, assim como Ele mandou que nós fizéssemos. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Perguntaram se eu já cursei oratória bíblica. Então, primeiro ponto, que o Espírito Santo de verdade que realmente me ensina. Porque antes de eu iniciar a fazer as lives, a minha dicção era um terror. E quando eu tô assim no meu eu natural, continua. É o Espírito Santo de verdade 100% trabalhando. É Ele quem me guia, quem me capacita, quem me auxilia, quem me instrui, quem me ajuda. Se não for, João capítulo 14, se não for Ele, nada eu posso fazer. Mas é para que todos vocês também possam ver que o Senhor verdadeiramente trabalha, coopera, nos capacita e nos fortalece, para que vocês também possam verdadeiramente buscar a palavra do Senhor, buscar colocá-la em prática, para que vocês possam também ser muitíssimo usados pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois nós estamos vindo aqui para ajuntar a todos, dar oportunidade a todos de fazerem verdadeiramente a sua obra para com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A gente não está vindo aqui querer só o nosso próprio reino, querer juntar só tudo para nós, só o dom é meu, só isso é meu. Não, é tudo nosso para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 é o próximo a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Mas só ele comentou que não tem como explicar, só quem sentiu já sabe. É a presença do Espírito Santo de verdade, verdadeiramente, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, que devemos estar sempre buscando crer no Senhor Jesus, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, do Todo-Poderoso. A palavra do Senhor, verdadeiramente, quem traz paz, quem leva a paz para todos vocês. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que se quiserem continuar recebendo orações, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, basta você estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 4, Filipenses capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, Filipenses capítulo 3, para a sua meditação. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, com a palavra do nosso Senhor Deus sendo ministrada, ao lar, coração, veículo e comércio de todos vocês, para que vocês possam estar aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4. Está gostando da live? Porque é puramente a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não tem filosofia, não tem teologia, não tem o que o homem acha, pensa ou imagina. Sempre e apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para o lar e coração de todos vocês, aonde vocês estiverem. Como os outros bem dizem, não tem sermão. Exatamente. Vamos à ministração da oração de número 4. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos seus benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7.
Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai com o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mais uma vez, o Espírito Santo de verdade, verdadeiramente se mostrando presente através dos ministérios e sorteios, testificando a palavra que eu falei aqui ainda há pouco para todos vocês, para que possamos estar todos juntos, sempre em um só Espírito, buscando a cooperação, a união, ser a igreja do Senhor Jesus, aonde for que nós estivermos, para que a palavra do Senhor reine sempre em nossas vidas, para que o Senhor seja sempre o Senhor de nossas vidas, demonstrando através das nossas atitudes, das nossas obras, dos nossos frutos, amando aos irmãos, assim como Ele nos amou, com obras, com frutos, com atitudes. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o último rebanho, rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7, são os últimos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus. Escolha também o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco, no final da live, eu estarei sorteando mais 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, você aumentar a sua fé. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos. Livro de Marcos, que contém 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. As nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores. Por isso que nós trabalhamos com essas 3 fórmulas: as letras, as cores e os números. E só é permitido trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, para meditação do rebanho bendito par, de número 8. Marcos, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número... Para o rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Marcos, capítulo 7, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu tô rindo porque eu não coloquei o papel ali, aí o vento... Enfim, vamos focar na ministração, na oração do nosso Senhor Deus, glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Resumindo, eu achei que tivesse jogado o papel de volta dentro do pote. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos que estão nos acompanhando agora. Oração de número 3 é a próxima a estar sendo ministrada. Lembrando que se quiser continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais. Oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de
Marcos capítulo 6, do versículo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 51. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração no livro de Marcos, capítulo 6, a gente vê ali a importância que tem em nós verdadeiramente confiarmos no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, independente da tempestade, independente da tribulação, nós confiarmos nele, na presença dele, para que possamos verdadeiramente ser sal e ser luz aonde for que nós estivermos, em um só Espírito, um só Senhor, uma só verdadeira palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, e não permitir que sejamos guiados pelas nossas emoções e os nossos sentimentos, pois eles temeram e se assustaram e chegaram a dar gritos porque foram movidos pela emoção e pelo sentimento. Mas o nosso Senhor Jesus deixou bem claro: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao último livro a ser ministrado, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro essa é uma meditação para todos nós estarmos meditando. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações para o lar, comércio e veículo, para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo em todas as redes sociais, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro de Deuteronômio, capítulo... Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, livro de Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, é uma meditação para todos nós. Todos nós devemos estar meditando no capítulo todo do livro de Deuteronômio, capítulo 24. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estão sendo ministrados, e você deve ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6, a última a ser ministrada. A live termina 1h12 da madrugada. Sempre de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Livro de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 10 ao versículo 16. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor, e em se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa, e te abençoe, e isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhes darás o seu jornal, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado, os quais não morrerão pelos filhos, nem os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 24, aqui a gente vê o perigo que tem das igrejas hoje em dia estarem retendo o salário dos obreiros passando dificuldade, necessidade, e o Senhor Jesus deixou bem claro, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. E aqui também a gente vê a palavra do Senhor Jesus lá no Novo Testamento, Mateus 16, de 24 a 27. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando os 7 números, para você ter uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos que estão acompanhando agora. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar em 3 João, capítulo 1 e único. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 2 Crônicas, capítulo 3. 2 Crônicas, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 7, vai meditar em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24, para quem escolheu o número 7. E lembrando a todos vocês, produção, daí por favor. E lembrando a todos vocês que essa live vai ficar salva em outras redes sociais, @Igrejas Benditas. Basta você estar jogando um @ aí, pesquisando, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estamos sempre ao vivo aqui, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Pois além de você estar recebendo uma palavra do Senhor Deus revelada de segunda a sexta durante as lives com orações, você também vai continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de ter também a flexibilidade nos horários. Desde o horário da manhã, a igreja 70 Santos, do horário de 12 minutos antes das 7 horas da manhã, 6 horas e 48 minutos da manhã, até aqui o horário da madrugada, Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Nossos horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Cada um número desse, em cada um horário de todas as nossas lives, tem um significado espiritual nas escrituras da Bíblia Sagrada. E lembrando a todos vocês que quiserem levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, seja onde for que você estiver nos acompanhando, basta entrar em contato conosco através do privado das nossas igrejas virtuais, que a produção estará entrando em contato com todos vocês, tirando suas dúvidas, respondendo por quê, para quê e como, para que vocês possam levar uma obra que verdadeiramente faz a diferença e verdadeiramente a palavra do Senhor é prioridade.
As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, às secretarias de trabalho, emprego. Todo obreiro recebe o seu salário, desde o obreiro até o bispo. E também as pessoas, todo mundo pode pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue as Escrituras Sagradas. Tudo que nós fazemos é sempre fazemos, falamos e apresentamos. É tudo sempre 100% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada, como baseado em mais de 20 anos, quase 30 anos de estudos aprofundados das Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para agora apresentarmos um material perfeito e irrepreensível para todos vocês, de forma que estamos aí anunciando nossa mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras ou que eles estão fazendo o correto, para que vocês façam prova do nosso caráter e possam ser a igreja do Senhor Jesus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Aguardo vocês na nossa próxima live, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas, milha ofertadinho, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Aqui, Igreja Bendita, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Fique com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Meu muitíssimo amém.